Parte 2. Artigo 8º. 1. Será estabelecido um comitê para eliminação da discriminação racial, doravante denominado comitê, composto de 18 peritos conhecidos para sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, que serão eleitos pelos Estados-membros dentre seus nacionais e que atuarão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização assim como dos principais sistemas jurídicos. 2. Os membros do comitê serão eleitos em escrutínio secreto de uma lista de candidatos designados pelos Estados-partes. Cada Estado-parte poderá designar um candidato escolhido dentre seus nacionais. 3. A primeira eleição será realizada 6 meses após a data da entrada em vigor da presente convenção. 3 meses pelo menos antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de 2 meses. O secretário-geral elaborará uma lista por ordem alfabética, de todos os candidatos assim nomeados com indicação dos Estados-partes que os nomearam, e a comunicará aos Estados-partes. 4. Os membros do comitê serão eleitos durante uma reunião dos Estados-partes convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nessa reunião, em que o quórum será alcançado com 2/3 dos Estados-partes, serão eleitos membros do comitê, os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. 5. Os membros do comitê serão eleitos por um período de 4 anos. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Logo após a primeira eleição, os nomes desses 9 membros serão escolhidos, por sorteio, pelo presidente do comitê. Alínea B. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-parte, cujo perito deixou de exercer suas funções de membro do comitê, nomeará outro perito dentre seus nacionais, sob reserva da aprovação do comitê. 6. Os Estados-partes serão responsáveis pelas despesas dos membros do comitê para o período em que estes desempenharem funções no comitê. Artigo 9º. 1. Os Estados-partes comprometem-se a apresentar ao secretário-geral para exame do comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que tomarem para tornarem efetivas as disposições da presente convenção. Alínea A. Dentro do prazo de 1 ano a partir da entrada em vigor da convenção, para cada Estado interessado no que lhe diz respeito, e posteriormente, cada 2 anos, e toda vez que o comitê o solicitar. O comitê poderá solicitar informações complementares aos Estados-partes. 2. O comitê submeterá anualmente à Assembleia Geral um relatório sobre suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações de ordem geral baseadas no exame dos relatórios e das informações recebidas dos Estados-partes. Levará estas sugestões e recomendações de ordem geral ao conhecimento da Assembleia Geral, e se as houver juntamente com as observações dos Estados-partes. Artigo 10º. 1. O comitê adotará seu regulamento interno. 2. O comitê elegerá sua mesa por um período de 2 anos. 3. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas fornecerá necessários serviços de secretaria ao comitê. 4. O comitê reunir-se normalmente na sede das Nações Unidas. Artigo 1º. 1. Se um Estado-parte julgar que outro Estado igualmente parte não aplica as disposições da presente convenção, poderá chamar a atenção do comitê sobre a questão. O comitê transmitirá, então, a comunicação ao Estado-parte interessado. Num prazo de 3 meses, o Estado destinatário submeterá ao comitê as explicações ou declarações por escrito, a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas corretivas que por acaso tenham sido tomadas pelo referido Estado. 2. Se,
dentro de um prazo de 6 meses a partir da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário. A questão não foi resolvida a contento dos dois Estados, por meio de negociações bilaterais ou por qualquer outro processo que estiver à sua disposição, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la novamente ao Comitê, endereçando uma notificação ao Comitê assim como ao outro Estado interessado. 3. O Comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão, de acordo com o parágrafo 2 do presente artigo, após ter constatado que todos os recursos internos disponíveis foram interpostos ou esgotados, de conformidade com os princípios do direito internacional geralmente reconhecidos. Esta regra não se aplicará se os procedimentos de recurso excederem prazos razoáveis. 4. Em qualquer questão que lhe for submetida, o Comitê poderá solicitar aos Estados partes presentes que lhe forneçam quaisquer informações complementares pertinentes. 5. Quando o Comitê examinar uma questão conforme o presente artigo, os Estados partes interessados terão o direito de nomear um representante que participará sem direito de voto dos trabalhos no Comitê durante todos os debates. Artigo 1 segundo. 1. A. Depois que o Comitê obtiver e consultar as informações que julgar necessárias, o Presidente nomeará uma comissão de conciliação ad hoc, doravante denominada comissão, composta de 5 pessoas que poderão ser ou não membros do Comitê. Os membros serão nomeados com consentimento pleno e unânime das partes na controvérsia. A comissão fará seus bons ofícios à disposição dos Estados presentes, com o objetivo de chegar a uma solução amigável da questão, baseada no respeito à presente convenção. Alínea B. Se os Estados partes na controvérsia não chegarem a um entendimento em relação a toda ou parte da composição da comissão num prazo de 3 meses, os membros da comissão que não tiverem o assentimento dos Estados partes na controvérsia serão eleitos por escrutínio secreto entre os membros de 2/3 dos membros do Comitê. 2. Os membros da comissão atuarão a título individual. Não deverão ser nacionais de um dos Estados partes na controvérsia nem de um Estado que não seja parte da presente convenção. 3. A comissão elegerá seu presidente e adotará seu regimento interno. 4. A comissão reunir-se normalmente na sede nas Nações Unidas em qualquer outro lugar apropriado que a comissão determinar. 5. O secretariado previsto no parágrafo 3 do artigo 10 prestará igualmente seus serviços à comissão cada vez que uma controvérsia entre os Estados partes provocar sua formação. 6. Todas as despesas dos membros da comissão serão divididas igualmente entre os Estados partes na controvérsia baseadas num cálculo estimativo feito pelo secretário-geral. 7. O secretário-geral ficará autorizado a pagar, se for necessário, as despesas dos membros da comissão, antes que o reembolso seja efetuado pelos Estados partes na controvérsia, de conformidade com o parágrafo 6 do presente artigo. 8. As informações obtidas e confrontadas pelo Comitê serão postas à disposição da comissão, e a comissão poderá solicitar aos Estados interessados de lhe fornecer qualquer informação complementar pertinente. Artigo 3º. 1. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, a comissão preparará e submeterá ao presidente do comitê um relatório com as conclusões sobre todas as questões de fato relativas à controvérsia entre as partes e as recomendações que julgar oportunas a fim de chegar a uma solução amistosa da controvérsia. 2. O presidente do comitê transmitirá o relatório da comissão a cada um dos Estados partes na controvérsia. Os referidos Estados comunicarão ao presidente do comitê num prazo de 3 meses se aceitam ou não as recomendações contidas no relatório da comissão. 3. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2º do presente artigo, o presidente do comitê comunicará o relatório da comissão e as declarações dos Estados partes interessadas aos outros Estados parte na comissão. Artigo 1/4. 1.
Todo Estado parte poderá declarar em qualquer momento que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos sob sua jurisdição que se consideram vítimas de uma violação pelo referido Estado parte de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção. O Comitê não receberá qualquer comunicação de um Estado parte que não houver feito tal declaração. 2. Qualquer Estado parte que fizer uma declaração de conformidade com o parágrafo do presente artigo, poderá criar ou designar um órgão dentro de sua ordem jurídica nacional, que terá competência para receber e examinar as petições de pessoas ou grupos de pessoas sob sua jurisdição que alegarem ser vítimas de uma violação de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção e que esgotaram os outros recursos locais disponíveis. 3. A declaração feita de conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado parte interessado consoante o parágrafo 2 do presente artigo será depositado pelo Estado parte interessado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas que remeterá cópias aos outros Estados partes. A declaração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação ao Secretário-Geral, mas esta retirada não prejudicará as comunicações que já estiverem sendo estudadas pelo Comitê. 4. O órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo, deverá manter um registro de petições e cópias autenticadas do registro serão depositadas anualmente por canais apropriados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, no entendimento que o conteúdo dessas cópias não será divulgado ao público. 5. Se não obtiver repartição satisfatória do órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo, o peticionário terá o direito de levar a questão ao Comitê dentro de 6 meses. 6. O Comitê levará, a título confidencial, qualquer comunicação que lhe tenha sido endereçada, ao conhecimento do Estado parte que, pretensamente houver violado qualquer das disposições desta Convenção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas não poderá ser revelada sem o consentimento expresso da referida pessoa ou grupos de pessoas. O Comitê não receberá comunicações anônimas. Alínea B. Nos 3 meses seguintes, o referido Estado submeterá, por escrito ao Comitê, as explicações ou recomendações que esclarecem a questão e indicará as medidas corretivas que por acaso houver adotado. 7. O Comitê examinará as comunicações, à luz de todas as informações que forem submetidas pelo Estado parte interessado e pelo peticionário. O Comitê só examinará uma comunicação de peticionário após ter se assegurado que este esgotou todos os recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra não se aplicará se os processos de recurso excederem prazos razoáveis. Alínea B. O Comitê remeterá suas sugestões e recomendações eventuais, ao Estado parte interessado e ao peticionário. 8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um resumo destas comunicações, se for necessário, um resumo das explicações e declarações dos Estados partes interessados assim como suas próprias sugestões e recomendações. 9. O Comitê somente terá competência para exercer as funções previstas neste artigo se pelo menos 10 Estados partes nesta Convenção estiverem obrigados por declarações feitas de conformidade com o parágrafo deste artigo. Artigo 1º. 1. Enquanto não forem atingidos os objetivos da Resolução 1514 da Assembleia Geral de 14 de dezembro de 1960, relativa à Declaração sobre a Concessão da Independência dos Países e Povos Coloniais, as disposições da presente Convenção não restringirão de maneira alguma o direito de petição concedido aos povos por outros instrumentos internacionais ou pela Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas. 2.
O Comitê constituído de conformidade com o parágrafo 1 do artigo 8 desta Convenção receberá cópia das petições provenientes dos órgãos das Nações Unidas que se encarregarem de questões diretamente relacionadas com os princípios e objetivos da presente Convenção e expressará a sua opinião e formulará recomendações sobre petições recebidas quando examinar as petições recebidas dos habitantes dos territórios sob tutela ou não autônoma ou de qualquer outro território a que se aplicar a Resolução 1514 da Assembleia Geral, relacionadas a questões tratadas pela presente Convenção e que forem submetidas a esses órgãos. Alínea B. O Comitê receberá dos órgãos competentes da Organização das Nações Unidas cópia dos relatórios sobre medidas de ordem legislativa, judiciária, administrativa ou outra diretamente relacionada com os princípios e objetivos da presente Convenção que as potências administradoras tiverem aplicado nos territórios mencionados na linha do presente parágrafo e expressará sua opinião e fará recomendações a esses órgãos. 3. O Comitê incluirá em seu relatório à Assembleia resumo das petições e relatórios que houver recebido de órgãos das Nações Unidas e as opiniões e recomendações que houver proferidos sobre tais petições e relatórios. 4. O Comitê solicitará ao Secretário-Geral das Nações Unidas qualquer informação relacionada com os objetivos da presente Convenção que este dispuser sobre os territórios mencionados no parágrafo 2 do presente artigo. Artigo 1º. As disposições desta Convenção relativas à solução das controvérsias ou queixas serão aplicadas sem prejuízo de outros processos para a solução de controvérsias e queixas no campo da discriminação previstos nos instrumentos constitutivos das Nações Unidas e suas agências especializadas, e não excluirá a possibilidade dos Estados-partes recomendarem aos outros processos para a solução de uma controvérsia de conformidade com os acordos internacionais ou especiais que os ligarem. Terceira parte. Artigo 1º. 1. A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todo Estado membro da Organização das Nações Unidas ou membro de qualquer uma de suas agências especializadas, de qualquer Estado-parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assim como de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a tornar-se parte na presente Convenção. 2. A presente Convenção ficará sujeita à ratificação e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 8º. 1. A presente Convenção ficará aberta à adesão de qualquer Estado mencionado no parágrafo 1º do artigo 17. 2. A adesão será efetuada pelo depósito de instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 9. 1. Esta Convenção entrará em vigor no 30º dia após a data do depósito junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas do 27º instrumento de ratificação ou adesão. 2. Para cada Estado que ratificar a presente Convenção ou ele aderir após o depósito do 27º instrumento de ratificação ou adesão, esta Convenção entrará em vigor no 30º dia após o depósito de seu instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 20º. 1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e enviará, a todos os Estados que forem ou vierem a tornar-se partes desta Convenção, as reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou adesão. Qualquer Estado que objetar a essas reservas, deverá notificar ao Secretário-Geral dentro de 90 dias da data da referida comunicação, que não aceita. 2. Não será permitida uma reserva incompatível com o objeto e o escopo desta Convenção nem uma reserva cujo efeito seria de impedir o funcionamento de qualquer dos órgãos previstos nesta Convenção. Uma reserva será considerada incompatível ou impeditiva se a ela objetar ao menos 2/3 dos Estados-partes nesta Convenção. 3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por uma notificação endereçada com esse objetivo ao Secretário-Geral.
Tal notificação surgirá efeito na data de seu recebimento. Artigo 2 primeiro. Qualquer Estado-parte poderá denunciar esta Convenção mediante notificação escrita endereçada ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. A denúncia surtirá efeito 1 ano após data do recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. Artigo 2 segundo. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-partes relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção, que não for resolvida por negociações ou pelos processos previstos expressamente nesta Convenção será, pedido de qualquer das partes na controvérsia, submetida à decisão da Corte Internacional de Justiça a não ser que os litigantes concordem em outro meio de solução. Artigo 2 terceiro. 1. Qualquer Estado-parte poderá formular a qualquer momento um pedido de revisão da presente Convenção, mediante notificação escrita endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 2. A Assembleia Geral decidirá a respeito das medidas a serem tomadas, caso for necessário, sobre o pedido. Artigo 2 quarto. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos os Estados mencionados no parágrafo 1º do artigo 17 desta Convenção. Alínea A. As assinaturas e os depósitos de instrumentos de ratificação e de adesão de conformidade com os artigos 17 e 18. Alínea B. A data em que a presente Convenção entrar em vigor, de conformidade com o artigo 19. Alínea C. As comunicações e declarações recebidas de conformidade com os artigos 14, 20 e 23. Alínea D. As denúncias feitas de conformidade com o artigo 21. Artigo 2 quinto. 1. Esta Convenção, cujos textos em chinês, espanhol, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositada nos arquivos das Nações Unidas. 2. O Secretário-Geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas desta Convenção a todos os Estados pertencentes a qualquer uma das categorias mencionadas no parágrafo 1º do artigo 17. Em fé do que os abaixo assinados devidamente autorizados por seus governos assinaram a presente Convenção, que foi aberta à assinatura em Nova York a 7 de março de 1966.